dizendo que cresceis nele, o Cordeiro, o sacrifício que havia de vir, no Senhor Jesus Cristo. E quando ouviram isto, eles foram rebatizados em nome de Jesus Cristo. E Paulo impôs as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo e falaram línguas e profetizaram. Diga-me que isso não é Escritura, e mostre-me em qualquer lugar alguém que alguma vez tenha sido batizado de alguma outra maneira no Novo Testamento, exceto o nome do Senhor Jesus Cristo. Mostre-me Santo Ágabo e muitos dos outros que foram batizados até o tempo do Concílio de Nicéia, e cada um deles foi batizado em nome de Jesus Cristo. Os missionários cultivaram os campos com o nome de Jesus Cristo. Porém, quando o Concílio de Nicéia veio, eles tiveram de ter 3 deuses. Eles desceram Paulo, ou desceram Júpiter, e subiram Paulo. Desceram Vênus, e subiram Maria. Eles tiveram todos os tipos de deuses, todos os tipos de santos, tudo mais, e fizeram um batismo trino, e o passaram aos protestantes, e eles ainda o engolem. Porém, as luzes do entardecer chegaram agora. O profeta disse, no tempo da tarde haverá luz. No tempo da tarde haverá luz, o caminho da glória você seguramente achará. No caminho da água, essa é a luz hoje, sepultado no precioso nome de Jesus. Jovens e velhos, arrependei-vos de todos os vossos pecados. O Espírito Santo seguramente entrará. As luzes do entardecer chegaram. É um fato que Deus e Cristo são um. Vocês creem nisto? Pedro disse no dia de Pentecostes, que isto seja notório a vós, a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 16, capítulo 2. Sim, a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Saiba com certeza toda a casa de Israel. Conversei com um judeu não faz muito aqui na casa de Davi e ele disse, vocês gentios não podem cortar Deus em 3 partes e dá-lo a um judeu. Nós sabemos que não é isso. Eu disse, exatamente isto, Rabino. Nós não cortamos Deus em 3 partes. Eu disse, o senhor crê nos profetas? Ele disse, certamente. Eu disse, o senhor crê em Isaías 9:6? Ele disse, sim. Eu disse, de quem o profeta estava falando? Messias. Eu disse, que relação terá o Messias para com Deus? Ele disse, ele será Deus. Eu disse, isso mesmo. Amém. Veja, aí está. Assim não se pode cortá-lo em 3 partes. Se vocês missionários aqui, um deles vai aqui aos judeus, eu creio, este homem sentado aqui, nunca tente dar ao judeu nenhum Pai, Filho e Espírito Santo. Ele lhe dirá rapidamente que ele sabe de onde isto vem. O Concílio de Nicéia. Ele não dará ouvidos a isso. Porém, deixe que ele veja onde Deus se fez carne, e ele é o único Deus que há, Deus feito carne em forma humana, e viveu entre nós, para nos santificar, tirar, de modo que ele próprio pudesse vir na forma do Espírito Santo, Deus o Pai e Espírito Santo, a mesma pessoa. A Bíblia disse nas genealogias de Jesus Cristo, no capítulo 1 de Mateus, ela disse, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, sucessivamente, disse, e então Deixe-me ler isto, e então você saberá exatamente a respeito do que eu estou falando. Mateus, capítulo 1, e nós agora vamos começar no versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido de Deus o Pai? Declara assim? Achou-se ter concebido de quem? Eu pensei que Deus, o Pai, fosse o pai dele. Então Deus, o Pai e o Espírito Santo são o mesmo Espírito, ou ele teve 2 pais? Então José, seu marido, como era justo, a não voluntariamente infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Deus, o Pai? O Espírito Santo. Então, quem foi o pai de Jesus Cristo? O Espírito Santo. Que é isso em vocês? Bem, isso é Deus, o Pai, também, não é? Certamente. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Aqui está Deus, o Pai, aqui está Deus, o Espírito Santo, e aqui está Deus, o Filho. Veja, isso são 3 deuses. A Bíblia não diz isso. Estes 2 têm de ser o mesmo, ou ele teve 2 pais. Está vendo? Ele não pode ter 2 pais. Você sabe disso. Ora, ela dará à luz um filho, e lhe porão o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso tudo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, pelo profeta, que diz, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, o que por interpretação é
Deus conosco. Esse é o capítulo 1 de Mateus. Mateus 28:19, onde Jesus disse: Ide, batizai em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Jesus Cristo, naturalmente. Você lê um romance, disse: João e Maria viveram felizes para sempre. Quem são João e Maria? Volte ao começo do relato e descubra. Se não há tal coisa, nenhum nome Pai, Filho ou Espírito Santo, então de quem é este nome? Volte ao começo do relato e veja a respeito de quem ele estava falando. Pedro, no dia de Pentecostes, disse: Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Ele tinha a revelação. João tinha a revelação. Jesus era a revelação. Ele apresentou a si mesmo bem aqui na Escritura. Eu sou aquele que era, que é e virá, o Todo-Poderoso. Muito bem. Agora tomemos o versículo 7 rapidamente agora, antes que saiamos tão rápido quanto pudermos. O Todo-Poderoso. Poder, glória e poder para todo o sempre. Amém. E nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai, e a Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Está vendo essa revelação ali, como está revelada? Como Deus, o homem, coça a cabeça e arranca o cabelo e coisas tais, tentando encontrar o que Pai, Filho e Espírito Santo são, faz 3 em 1. Não arranque o seu cabelo e coce a cabeça, apenas olhe para cima. A revelação vem do alto, e é isso mesmo. Ele revelará, não são Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 ofícios em que um Deus viveu. Estava no ofício Espírito por si mesmo, porque o ser humano é condescendente. Então ele fez para si mesmo um corpo, viveu nele, para produzir seu próprio sangue. Não através de sexual, como foi no Jardim do Éden, mas produz um corpo criativo. E através desse corpo nascido de virgem, ele deu um sangue que nos santificou e nos libertou da nossa incredulidade para crermos nele. Então nós fazemos isso, nós o recebemos no nosso coração. Isso é Deus em nós. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, está vendo? Exatamente como profeta, sacerdote e rei. É a mesma coisa. Muito bem, agora o versículo 7. Este é o anúncio. O anúncio é: Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Oh, quanto tempo temos? Essa aí é bonita. Vocês poderiam dispensar outros 30, 20 minutos? Vocês poderiam? Muito bem. Agora, então, amanhã, hoje à noite, nós tentaremos apanhar o resto, a visão de Patmos, hoje à noite. Hoje, nós vamos terminar o anúncio. Oh, vocês se sentem bem? Vocês amam estes velhos versículos bíblicos? É a revelação. O que é isto? Deus estende a mão neste livro e remove o véu. Disse: Aí está ele, profeta, sacerdote, rei, pai, filho, Espírito Santo, aquele que era, que é e virá. Todas estas coisas é Deus. Agora vamos remover o véu só por alguns minutos agora. O Senhor nos ajudando a tirar o véu dos nossos olhos e tomar. Eis que vem com as nuvens. Agora como ele virá? Com as nuvens. Que tipo de nuvem? Nuvens de glória. Não uma destas nuvens de tempestade, nuvem de chuva, mas nuvens de glória. Você observará em que tipo de nuvem ele estava envolvido quando Pedro e os demais viram a sua visão no Monte da Transfiguração. Uma nuvem o envolveu. Suas vestes resplandeceram. Ele foi envolvido com uma nuvem. O poder de Deus. Oh, nós chegamos a isso aqui nestas eras da igreja. Estou lhe dizendo, isso simplesmente mexe com o meu ser mais íntimo pensar nisto, o que sua vinda. Eu vejo este dia em que estamos vivendo, onde não resta nenhuma esperança, exceto sua vinda. Agora nós iremos rapidamente tomar isto. Agora lembre-se, todo olho o verá. Agora, isso não foi o arrebatamento, então? Foi? Estão vendo? Não foi o arrebatamento. Não foi o arrebatamento. De que ele estava falando? Da segunda vinda. Até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Agora nós voltaremos e tomaremos um pouco de história. Voltemos a Zacarias e tomemos o capítulo 12 de Zacarias. Zacarias. Muito bem. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quão gratos nós somos pela boa revelação de Jesus Cristo. Vocês não estão contentes por ele?
Agora, nós traremos isto em forma de livro tão rápido quanto possivelmente pudermos ao povo, e então vocês poderão ter isto para ler na quietude da sua sala e assim por diante, e estudar isto vocês mesmos. Muito bem, Zacarias. O Zacarias, capítulo 12 agora de Zacarias. E nós queremos tomar isto realmente em oração agora. E eu quero tomar isto para a glória de Deus. Agora, Zacarias 12, comecemos com o versículo 9. Escutem com atenção agora. Ele está falando da vinda. Zacarias 12 começa com o 9, o versículo 9. E acontecerá, Zacarias, profetizando 487 anos antes da vinda de Cristo. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Pense nisto. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem traspassaram. Agora, quando é que o Evangelho retornará aos judeus? Quando o dia dos gentios estiver completado, o Evangelho está pronto para ir aos judeus. Oh, eu poderia, se eu pudesse, simplesmente predizer para vocês uma coisinha que está para acontecer bem aqui. Vejam, exatamente neste dia. Está vendo? Está para acontecer. Nós entendemos isto na era da igreja. E esta grande coisa que está para acontecer transportará a Apocalipse 11 e apanhará esses dois profetas, Elias e o Moisés, retornando para os judeus. Nós estamos prontos para isto. Tudo está colocado em ordem, exatamente pronto. Esta mensagem gentia, como os judeus a trouxeram aos gentios, os gentios a levarão direto de volta aos judeus, e o arrebatamento virá. Agora lembre-se, isto aqui vindo depois da tribulação, a igreja não passa pela tribulação. Nós sabemos disso. A Bíblia diz, está vendo? Muito bem, agora ele derramará sobre a casa de Israel, o quê? O mesmo Espírito Santo. Veja, depois que a igreja gentia tiver partido. E olharam para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande pranto em Jerusalém e pranto no vale de Megido, e a terra pranteará cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte e a linhagem da casa de Natã à parte, e cada uma das casas à parte. Quando eles virem o que acontecerá quando ele vier nas nuvens de glória em sua segunda aparição, e quando aqueles judeus que o traspassaram. Você sabe, outra escritura diz que eles lhe perguntarão onde ele recebeu estas feridas. Ele disse, em casa do meu amigo. E não somente será um tempo pesaroso para os judeus que o rejeitaram como Messias, mas será um tempo pesaroso para aqueles gentios deixados aqui que aceitaram, que o rejeitaram como seu Messias do seu dia. Eles estarão lamentando e chorando. A virgem adormecida estará lamentando. Essa é essa igreja que se recusou pôr azeite em sua luz. Houve 10 virgens que saíram, todas boas pessoas, porém, 5 delas tinham azeite em suas lâmpadas. As outras 5 eram boas pessoas, porém falharam em pôr azeite em suas lâmpadas. E elas serão lançadas nas trevas exteriores, onde haverá pranto, lamento e ranger de dentes. Aqui está, elas estarão lamentando. A Bíblia disse aqui, elas estarão lamentando e tão contritas de coração, a tal ponto que até mesmo... Aqui, eu lhe darei outra. Gênesis 45, se você quiser chegar a isso. Vamos chegar a isto só por um momento e ler isso também em Gênesis, ou eu creio do capítulo 45 de Gênesis. Eu gostaria de tomar isto aqui, José dando-se a conhecer ao seu povo. E nós tomaremos isto só para mostrar os tipos do que acontecerá naquele dia. Então faremos a ligação. Então José não se podia conter diante dos que estavam com ele, e clamou, fazei sair daqui a todo varão. Agora lembre-se, José dando-se a conhecer, ele clamou, fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu.
Ele deve ter gritado. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Oh, quão bonito! Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e em que ainda não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Permitam-me somente tomar agora e comparar isto com Zacarias 12, só por um momento. Agora, nós sabemos disso, em tipo. Se você ensina tipos, então você sempre acertará, eu penso, em tipo. Agora, José, quando ele nasceu, ele foi odiado por seus irmãos, está certo? Agora, eu quero lhe mostrar, José representa a igreja cheia do Espírito. José foi odiado por seus irmãos. Por quê? Porque ele era espiritual. José não podia evitar que pudesse ter visão. Ele não podia evitar que tivesse sonhos. Veja, ele pudesse interpretar sonhos. Isso era o que estava nele. Ele não podia ostentar nada além do que estava nele. Bem, então seus irmãos o odiavam sem causa. Porém, seu pai o amava porque seu pai era profeta. Está vendo como foi com Jesus? Deus amava seu filho, porém os irmãos, os fariseus e saduceus o odiavam, porque ele podia curar os enfermos e predizer coisas, e ter visões, interpretar. Está vendo o que quero dizer? Eles o odiaram sem causa. E o que eles fizeram a José? Eles simularam que ele estava morto e eles o lançaram numa cova. Apanharam uma túnica ensanguentada de 7 cores que seu pai... Há só 7 cores no arco-íris. E o arco-íris, nós sabemos o que... Nós entraremos nisto um pouco mais tarde, eu penso, hoje à noite. O arco-íris sobre ele aqui, Jesus, onde ele era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardes. Um arco-íris é um concerto. E aquele era o concerto de Deus sobre José. E então eles trouxeram sangue em sua túnica e a devolveram ao pai. E ele foi dado como morto. E porém ele foi levantado da cova e foi posto dentro de vendido a Faraó, alguém no Egito, e um general ficou com ele. E quando o fizeram, uma coisa maléfica surgiu contra ele e lançaram-no no cárcere. E ali ele profetizou e disse a 2 homens aonde um iria e aonde o outro iria, copeiro e um padeiro, por causa do sonho deles. E então ele foi exaltado dali à mão direita de Faraó. E ninguém podia tocar Faraó somente através de José. Observe isto agora. Quando José, então, foi vendido aos egípcios. E observe, tudo o que ele fez tipificou Cristo. Olhe este copeiro e este padeiro ali, e ambos tiveram sonhos. E Jesus, quando esteve em seu cárcere, lembre-se, José estava no cárcere. E quando Jesus estava no seu cárcere, como pregado numa cruz, houve um salvo e um perdido. José, quando ele esteve no cárcere, um foi salvo, um se perdeu. E note então, depois que Jesus foi tirado da cruz, ele foi exaltado ao céu e se senta à destra do grande Espírito, Jeová. Ninguém pode vir a Deus a não ser por mim. Nenhuma Ave Maria, nenhum bendito isto ou bendito aquilo, mas através de Jesus Cristo, o único mediador que há entre Deus e os homens. Veja, aquele precioso corpo em que Deus habitou entre nós, que recebeu o nome de Deus, e Deus recebeu o nome de humano. Deus recebeu... Olha aqui, no princípio, quando Adão... Eu simplesmente não consigo me afastar disso. Parece que alguém não está entendendo isto em algum lugar. Olhe, no princípio, permita-me mostrar-lhe uma coisa novamente. O Espírito Santo me adverte a fazer isto. Estou deixando o meu tema por um minuto. Quando a primeira notícia chegou à glória de que o filho tinha se perdido, Adão, Deus enviou um anjo? Ele enviou um filho? Ele enviou algum outro? Ele veio ele próprio para redimir seu filho perdido. Aleluia! Deus não confiou isto a ninguém senão a si próprio. Deus se fez carne e habitou entre nós, e redimiu o homem, ele próprio.
Isto é, nós somos salvos, a Bíblia disse, pelo sangue de Deus. O mortal, o Deus imortal se fez mortal para tirar o pecado, para ser o Cordeiro ele próprio, para entrar na glória velado e com seu próprio sangue diante dele, além do véu. Agora José, ele foi para o Egito, e ali foi exaltado da sua prisão à destra de Faraó, e tornou-se o governador. E tudo prosperou nos dias de José. Agora, quando Jesus retornar, até mesmo o deserto florescerá como uma rosa. Ele é o filho da prosperidade, tipo de José. Puseram José em... O general o teve em sua casa, tudo o que ele fez, ele prosperou. Puseram-no na cadeia, e a cadeia inteira prosperou. Tudo o que ele fazia, ele prosperava. E quando ele foi exaltado, o mais elevado de Faraó, seguinte a Faraó, tudo no Egito prosperou acima de qualquer coisa no mundo. Quando ele retornar, será uma terra de prosperidade. Os velhos desertos florescerão e haverá alimento por toda parte. Nós poderemos, cada um, nos sentar debaixo da nossa própria figueira e rir e nos regozijarmos e viver para sempre em sua presença quando ele voltar como rei. Ele foi filho do homem, profeta. Amém. Ele foi filho do homem, sacrifício, sacerdote. Ele é filho do homem como rei, o filho de Davi sentado no trono de sua majestade. Filho do homem, ele é esse Deus manifestado como filho do homem. Ele desceu e se tornou homem para tirar os pecados do mundo. Ele se tornou homem como profeta. Ele se tornou homem como sacerdote. Ele se torna homem como rei. Rei do céu, rei dos santos, o rei eterno. Sempre foi rei, sempre será rei, rei eterno. Agora note, então José, antes que José saísse, eles tinham de tocar a trombeta primeiro, e o povo gritava, dobrem o joelho para José. Não importa o que um homem estivesse fazendo, ele estivesse vendendo um produto na rua quando aquela trombeta tocava, ele dobrava o joelho. Um homem estava a ponto de estender a mão e apanhar seu dinheiro, porém, ele dobrava o joelho. José estava vindo. O eunuco estava quase pronto para realizar seu ato, e o que ele fazia? Tinha de parar. José estava vindo. A trombeta tocou. Um desses dias, tudo, até mesmo o tempo ficará quieto, quando a trombeta de Deus tocar, e os mortos em Cristo ressuscitarem, e amanhã irromper eterna, radiante e linda. Todos dobrarão os joelhos, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará isto. Comece agora. Os pecados de alguns homens os precedem, alguns os seguem. Porém agora, note o que acontece. Quão glorioso! Quando José, então, depois que ele se casou com uma gentia e recebeu uma família, Efraim e Manassés, seus filhos... Você notou no final, quando Jacó começou a abençoar Efraim e Manassés, quando ele começou a pôr as mãos, ele pôs Efraim à direita, Manassés à esquerda, para obter a bênção da mão direita ao mais velho. Porém, quando ele começou a orar, suas mãos cruzaram, e ele deu ao mais novo a bênção da mão direita ao invés do que estava à direita. E José disse, assim não, pai. Disse, tu puseste a bênção sobre Manassés ao invés de Efraim? E ele disse, Deus cruzou minha mão. O quê? Dos judeus, os mais velhos, os primeiros escolhidos de Deus, através da cruz veio a bênção de volta aos gentios para tomar a noiva. A bênção vem através da cruz, dos judeus aos gentios. Rejeitado. Eles rejeitaram a cruz. Portanto, ele tomou a noiva gentia. Agora, quando José, antes disto, quando ele foi ferido por seus irmãos, os quais eles o tiveram fora do companheirismo por muitos anos, os judeus. Agora observe, nós estamos voltando a Zacarias agora, onde eles lamentam e pranteiam e lamentam. E até mesmo as famílias se separarão das outras famílias, sairão e dirão, como fizemos isto? Como pudemos ter feito isto? Quando eles dizem, onde obtiveste essas feridas, essas marcas em tuas mãos? Até mesmo aqueles que o traspassaram. Ele virá nas nuvens, e eles o verão, até mesmo aqueles que o traspassaram.
e toda a casa pranteará, e eles lamentarão. Eles não saberão o que fazer. E quando José, você conhece o relato, quando ele viu seus irmãos e ele fingiu que não sabia falar hebraico e pediu ao intérprete para interpretar para ele, e ele agiu como se não soubesse falar hebraico, porém, ele queria descobrir. E quando finalmente, certo dia, quando eles trouxeram seu irmãozinho, você notou que foi Benjamim que pôs a alma de José em chamas? O que é hoje que vai pôr sua alma em chamas? Nosso José, Jesus! Aquela jovem igreja que tem estado na terra além, tem guardado os mandamentos de Deus, e é um povo recém-nascido que foi reunido na Palestina e restaurado novamente. Aquela estrela de 6 pontas de Davi, a mais antiga bandeira do mundo, uma nação nasceu nos últimos anos. Ali está Israel. Nações estão ruindo, Israel está despertando. Os sinais que a Bíblia predisse, os dias dos gentios estão contados, sobrecarregados de angústias. Retorna, ó disperso, ao que é teu. O dia da redenção está próximo, os corações dos homens estão falhando de medo. Olhe para sua bomba, luz atômica. Sede cheios do Espírito, vossa lâmpada preparada e limpa. Olhai para cima, a vossa redenção está próxima. Falsos profetas estão mentindo, a palavra de Deus estão negando. Que Jesus, o Cristo, é nosso Deus. Glória! Mas a revelação veio. Assim nós caminharemos por onde os apóstolos pisaram, exatamente em seu mesmo lugar. Porque o dia da redenção está próximo. Os corações dos homens estão falhando de medo. Sede cheios do Espírito de Deus, vossa lâmpada preparada e limpa. Olhai para cima, a vossa redenção está próxima. Oh, José! Quando ele viu o pequeno Benjamim ali em pé, aquele era o seu irmãozinho. Você vê o pequeno Benjamim agora além, encontra-se ali. As tribos da terra dos judeus retornaram ali onde haverá 144 mil deles ali para receberem a Cristo quando o ouvirem chegando. Eles irão, vejam, este é o nosso Deus em quem temos esperado. Então eles verão as traspassadas. De onde vieram estas? Ele disse, em casa do meu amigo. E eles lamentarão e eles chorarão, cada família, suas tribos e Davi e Naftali, todos se separarão, cada família, e chorarão à parte quando ouvirem de pé nos ares aquele que eles traspassaram. Qual será a sua mensagem? Observe o que José disse. Quando ele disse, observe outra coisa. Quando José teve os filhos perante si, ele olhou para eles, ele viu o pequeno Benjamim, ele viu Efraim, ele viu os demais ali, Gade, todos os demais. E as 12 tribos, as 10 tribos então, de pé diante dele, ele os viu a todos de pé ali, ele sabia que eles eram seus irmãos. E ele olhou para o pequeno Benjamim diretamente, sua garganta começou a embargar, sabia que eram seus. O que ele disse? Fazei sair daqui a todo varão. O que aconteceu com sua esposa e filhos? Eles foram para o palácio. Para onde irá a igreja gentia no arrebatamento? Para o palácio. A noiva, aleluia! A noiva será tirada da terra no arrebatamento. Então, quando ele retornar, sua noiva não estará ali quando ele se der a conhecer a seus irmãos, os judeus, aqueles que o traspassaram, aqueles que o rejeitaram. Porém, sua esposa e seus amados, seus amigos íntimos ali, sua própria companheira enviada por Deus, tinha-os no templo. E quando olhou, ele disse que eles não sabiam. Eles disseram, esse grande príncipe. Eles começaram a dizer uns aos outros, acerca dessas coisas que tinham feito. Eu creio que foi Efraim, ou não Efraim, mas esqueço-me de qual foi agora, que disse, bem, nós não devíamos ter matado o nosso irmão José. Disse, vejam, nós estamos recebendo a paga. Rubem disse, nós não devíamos ter matado nosso irmão, disse, porque, vejam, nós estamos recebendo a paga pelo que fizemos. E José ali de pé, não pensaram que ele podia entender hebraico. Porém, ele sabia. Alguns pensam, não pode entender falar línguas, porém, ele sabe tudo acerca disso. Sim, ele sabe. O reino gentil entrou com falar línguas e interpretações na cabeça de ouro, a primeira cabeça, antes que caísse. O que terminou aquela primeira dispensação gentia? Um escrito de línguas desconhecidas na parede.
E um homem ali que podia interpretar isto e dizer o que era. Sai da mesma maneira. Amém. Entrou e sai da mesma maneira. Eles pensaram que ele não conseguia entender aquelas línguas que ele estava falando, porém ele sabia. Eles disseram, está vendo o que nós recebemos? E José então viu que eles estavam tristes pelo que tinham feito. Agora, ele vê a tristeza deles e pesar por rejeitá-lo. Assim, ele está sufocando em sua garganta agora. Ele está pronto a despedir sua igreja da terra, levá-la para a glória. Então, retorna, e todas as tribos da terra prantearão. O que eles fizeram? Rubem, todos eles começaram a chorar. Eles disseram, oh, eles temeram e disseram, este é ele. Agora nós sabemos que estamos em apuros por isso. Agora ele nos matará. Agora nós sabemos que vamos ser destruídos agora mesmo, porque esse é José, que tem estado ausente de nós por tanto tempo. Esse é José, nosso irmão. Agora nós estamos realmente em apuros por isto. Ele disse, não vos pese aos vossos olhos. Deus fez isto para a conservação da vida. O que Deus fez? Porque os judeus rejeitaram Jesus? De modo que nós, gentios, de modo que o povo que ele chamou a sair por amor do seu nome, Deus fez isto para conservar a vida da igreja gentia, noiva. Todas as tribos que o rejeitaram prantearão. Eles se esconderão em cavernas e nas rochas e coisas tais. Eles marcham por toda esta montanha. Eles rejeitaram isto a ele. Todas as tribos da terra prantearão por causa dele, e cada família em Israel se separará. Famílias se separarão umas das outras, e dizendo, por que fizemos isto? Como viemos a rejeitá-lo? Como? Ali se encontra ele, ali está o Deus pelo qual nós esperamos, e ali está ele, com marcas e cravos nas mãos, e nós fizemos isto. Foi exatamente isso que aqueles irmãos disseram ali, quando voltaram e disseram, ali está José, o qual nós vendemos. Ele disse, eu sou José, vosso irmão, o qual vendestes ao Egito. Oh, eles estavam com medo, e eles estavam pranteando e lamentando, e correram uns para os outros. O que podemos fazer? Ele disse, não vos pese aos vossos olhos, porque Deus fez tudo isto. Deus me enviou na frente. Deus criou todos os homens, homens brancos, homens pretos, homens pardos, homens amarelos, todo homem. Deus criou todo homem. Ele criou os gentios, criou os judeus, ele criou todos. É tudo para a sua glória. E os judeus tiveram de rejeitar isto para tomar a noiva gentia. Essa é a razão porque são todos estes tipos. Assim, a noiva gentia e seus descendentes com ela, essa gloriosa igreja pentecostal, lavada no sangue do Cordeiro, com todo o poder da ressurreição vivendo neles, se levantará algum dia no arrebatamento, num momento, num abrir e fechar de olhos, para ir estar na presença de Jesus, enquanto ele retorna e despede tudo para se dar a conhecer a seus irmãos. Observe o que a Escritura diz aqui, encerrando. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Agora, ele está falando acerca da segunda vinda, não do arrebatamento, até os mesmos que o traspassaram. O capítulo 7, o versículo 1, ou o versículo 7 do capítulo 1. Todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então ele dá essa grande citação. Quem é este? Quem é este que eles devem ir esperar? Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o A e o Z. O grego, A e Z. Alfabeto grego. Atos 2:36. O Pedro disse, debaixo do céu nenhum outro nome há dado pelo qual os homens devem ser salvos. Ou, não, desculpem-me, citando isto errado. Ele disse, saiba com certeza toda a casa de Israel que a este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. João 14:7 e 12, Tomé disse, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse, estou há tanto tempo convosco que não me conheceis. Disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Por que dizes tu, mostra meu Pai? Eu e meu Pai somos um. Eu disse isso certa vez a uma pessoa. A dama disse, só um minuto, Sr. Branham. Disse, o senhor e sua esposa são um também. Eu disse, mas não esse tipo. Ela disse, como disse? Eu disse, a senhora me vê? Ela disse, vejo. Eu disse, a senhora vê a minha esposa? Ela disse, não.
Eu disse, então eles são um tipo diferente? Ele disse, quando vedes a mim, vedes ao Pai. Assim, isso bastou para tal. Assim, em São João, ou 1 João 5, 7 a 8, todos vocês que estão anotando, 1 João 5, 7 a 8, a Bíblia disse, o orador, o mesmo homem que escreveu este Apocalipse que Jesus lhe deu. Ele disse, 3 são os que testificam no céu, o Pai e a palavra é o Filho, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. 3 são os que testificam na terra, a água, o sangue e o Espírito. E eles concordam. Não são um, mas concordam num. Você não pode ter o Pai sem ter o Filho. Você não pode ter Pai ou Filho sem ter o Espírito Santo, certo? Porém, e água, sangue e Espírito, esses são os elementos que se requer para entrar em seu corpo. Quando o nascimento natural acontece, qual é a primeira coisa que acontece quando uma mulher está dando à luz um bebê? A primeira coisa é água. A segunda coisa é sangue, está certo? A próxima coisa é espírito. O bebê toma o seu fôlego, começa a respirar. Água, sangue, espírito, isso constitui o nascimento natural. Também o nascimento espiritual. Batismo em água, o nome de Jesus Cristo. Justificação pela fé, crendo no Senhor Jesus Cristo. Água. Qual é o seguinte? Sangue. Santificação, limpando, trazendo-a para fora. Aí é onde vocês, povo nazareno, falharam. Vocês só foram até ali e não foram adiante. O vaso que está santificado no altar, pronto para serviço, porém, não em serviço. Bem-aventurados são aqueles, as bem-aventuranças, que estão com fome e sede de justiça, porque serão fartos. O vaso está santificado, isso é verdade. Isso é como a virgem. A palavra virgem significa pura, santa, inadulterada, santificada. 5 tinham azeite, 5 não tinham. 5 estavam cheias e as outras somente permaneceram em santificação. Recebestes vós o Espírito Santo desde que crestes, vocês batistas presbiterianos? Não sabemos que haja Espírito Santo. Então, como fostes batizados? Depois, ele impôs as mãos sobre eles. Eles foram, então, depois de estarem salvos e santificados, eles foram cheios do Espírito Santo. Certo? Água, sangue, Espírito. Jesus veio para lavar e purificar e santificar uma igreja em que ele pudesse vir e viver com seu próprio sangue. Ele deu seu próprio sangue nascido de Deus de modo que pudesse nos limpar do nosso nascimento sexual e nos dar um vaso santificado e santo, de modo que ele próprio pudesse vir. Um pouco e o mundo não me verá mais, contudo vós me vereis porque eu, pronome pessoal, estarei convosco, em vós, até o fim do mundo. Amém. Do princípio ao fim eu estarei convosco e em vós. Também fareis as obras que eu faço. Estes sinais seguirão os que crerem. Deus na igreja. Oh, que coisa! Deidade. 3 são os que testificam no céu. Pai, Palavra, Filho. Espírito Santo. Eles são um. Agora, você pode ser salvo sem ser santificado. Você pode ser santificado, não ter o Espírito Santo, certo? Espírito santificado, sem ser cheio. Santificando o seu coração, limpando o seu coração, sem enchê-lo com algo. Foi isso que isto disse, e quando o Espírito volta, acha sua casa toda adornada e entra. São os últimos atos dessa pessoa, muitas vezes, 7 vezes piores do que foram inicialmente. Foi isso que aconteceu a vocês, peregrinos da santidade, nazarenos e assim por diante. Vocês aceitaram. E quando o Espírito Santo veio, começou a falar línguas e dar sinais e maravilhas, vocês chamaram isto o diabo e blasfemaram das obras de Deus. Chamaram isto uma coisa imunda. E estão vendo para onde sua igreja foi? Saiam dela! A hora está aqui, a revelação de Jesus Cristo está sendo ensinada. Deus revelado no poder de suas demonstrações do Espírito Santo. Amém. O dia da redenção está próximo. Agora, deidade nele, 1 Timóteo 3,16. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, porque Deus se manifestou em carne, foi visto dos anjos, crido no mundo e recebido acima na glória. Oh, simplesmente adiante, adiante, adiante. Porém, onde estamos agora? No final do versículo 8. Hoje à noite começaremos com o versículo 9, a visão de Patmos. Oh, há grandes coisas reservadas para nós. Vocês o amam?
Você realmente faz isso? Deus se deu a conhecer a você, sendo revelado que Ele é o Filho de Deus, Jesus Cristo, Deus manifestado em carne, para tirar o pecado? Ele está se revelando nestes últimos dias em suas igrejas, dando-se a conhecer. Agora, estas mesmas coisas que estão acontecendo na igreja, observe e veja no final desta mensagem se a Bíblia não diz que é para estas coisas acontecerem, exatamente. Veja se elas não aconteceram exatamente na era de Éfeso e na de Pérgamo, Tiatira e assim sucessivamente cada era. Disse como Lutero faria e como Wesley faria, e como esta denominação pentecostal entrará numa condição morna de Laodiceia. Porém, no meio disso, ele tiraria o povo. Certo? Exato. Nós estamos no fim. Oh, estou tão contente e, como tenho visto eu próprio me desfazendo e olho os meus amigos e coisas tais e vejo o mundo e o caos em que está. E então penso que a vinda do Senhor está se aproximando tanto. Nós estamos no final da era. O coração dos homens está falhando de medo. Por toda parte, todos é alarme e no rádio o tempo todo. Estejam prontos para um ataque aéreo. Leve isto para dentro e leve aquilo para dentro e desça ao porão. Como você vai se ocultar disso? Não se pode ocultar isso. Bem, essa coisa penetrará 150 pés na terra por 150 pés quadrados. Ora, a conclusão disso iria, se atingir aqui, sacudiria Indianápolis por terra. Ora, isso simplesmente faria Indianápolis em pedaços se atingisse bem aqui em Louisville. Veja, uma dessas. É difícil dizer o que eles têm além disso. E olhe, você não tem de fazê-lo, você não tem. A Rússia não tem de fazer isso. Cuba pode fazer isso. Qualquer lugarzinho pequeno, um lugarzinho do tamanho de Alcatraz, além, poderia fazer isto, alcançar o mundo inteiro. A única coisa que você tem de fazer é alinhá-la e puxar um fio. Não se precisa de exército, precisa-se simplesmente de um fanático para fazer isto nas mãos do diabo. Isso é exatamente certo. Ele faria isto. E então a coisa toda está acabada. Está tudo acabado então. Mas, permita-me dar-lhe esta coisa abençoada. Quando vemos isso tão próximo, quando vemos que isto poderia acontecer antes da manhã, lembre-se, a igreja vai para o lar antes que isso aconteça. O arrebatamento acontece antes. Agora, para que você não se engane, lembre-se, Jesus disse, como aconteceu nos dias de Noé, como aconteceu nos dias de Ló. Lembre-se, antes que qualquer chuva caísse, Noé estava na arca. Está vendo? Noé estava na arca. Ele foi transportado através dela. E agora, Noé foi um tipo dos judeus. Porém, Enoque foi para o lar sem morrer. E quando Noé viu Enoque ir, ele soube que era tempo de começar aquela arca, certo? Aquele foi o sinal de Noé, quando Enoque foi para o lar. E tão logo a igreja gentia seja tirada, então ele se dá a conhecer a Israel. Está vendo? Isso mesmo. Lembre-se, nos dias de Ló, como Jesus disse antes que uma partícula de fogo atingisse a terra, aquele anjo disse, apressa-te, corre, sai daqui, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ido daqui. Antes que qualquer fogo atingisse, Ló e sua família estavam bem longe. Assim, o arrebatamento virá antes que a tribulação se estabeleça. A tribulação, muitas pessoas as confundem. Nós esclareceremos isto esta semana, querendo o Senhor pela ajuda do Senhor. Lembre-se, você está esperando por um grande período de tribulação. Isso foi, se você verificar isso na Bíblia, isso foram os dias de angústia para Jacó. Veja quando ele foi angustiado. Isso não teve nada a ver com os gentios. Os gentios não têm nada a ver com isso. Não há tipo na Bíblia para isso. A igreja gentia é arrebatada. E você está esperando que a água se transforme em sangue e coisas assim. Isso sucede a Israel novamente, como foi lá com Moisés e Elias quando eles retornarem. Elias, pela quarta vez, retorna no Espírito. Nenhum desses estava morto, ou Moisés morreu. Eles não souberam onde o sepultaram. Ele, com certeza, ressuscitou em algum lugar entre aquele tempo e ali, porque no Monte da Transfiguração ali estava ele conversando com Jesus. Não estava? Está vendo? Assim eles voltarão e serão mortos e jazerão na rua espiritual chamada Sodoma, onde nosso Senhor foi crucificado, Jerusalém. Eles serão pregados aos judeus e golpeiam a terra, e fecham os céus, e assim por diante. E o fim do ministério gentio será transportado e se conectará com isso, e os gentios irão para o lar, e esse ministério seguirá adiante. Aí será a ruína de todas as coisas. 2/3 da terra caíram e tudo mais. Quando aqueles corpos mortos jazeram nas ruas 3 dias, observe de que tipo foi.
Olhe para estas fotos que eu recebi de lá da América do Sul, quando mataram aquele missionário pentecostal lá, sua esposa, jazendo na rua, e ele e duas criancinhas, garotinha e seu pequeno ventre inchado assim. Eles se recusavam até mesmo a enterrá-los. Iam andando, cuspiam ali neles assim por 3 ou 4 dias. O irmão Kopp tirou a foto. Eu as tenho em casa, veja a maneira que eles fazem. Então eles mandam presentes uns aos outros. Olhe como isso tipifica na Bíblia. Você vê que a igreja vai fazer isso. Isso mesmo, bem próximo. E entrando direto como uma cobra agora mesmo, simplesmente tão astuta quanto possa ser. Sinal das coisas agora mesmo. Veja a profecia que o Senhor me deu em 33, como isso aconteceria. Permitiriam que as mulheres votassem. Ao votar, elas elegeriam a pessoa errada. 7 coisas foram dadas e 5 delas já aconteceram. A coisa seguinte foi uma grande mulher, uma igreja, um poder ou algo assim, assumiria estes Estados Unidos para governar. Então eu os vi como se fossem cinzas, derribados, quando chegou ao fim. Era o tempo do fim. Ele disse, eles teriam uma máquina que poderia dirigir. Eles não tinham de ter motorista nela. Eles acabaram de aperfeiçoá-la. Ele disse, 11 anos, o Espírito Santo me disse, ali está no papel. Não se pode, isto não pode ser negado. Ali está no papel, como o Espírito Santo disse. 11 anos antes que a linha Maginot fosse construída, eu disse, os alemães, a América irá simplesmente, o presidente Roosevelt será o velhaco de todos eles. E é isso mesmo, ele foi. Não para ferir os sentimentos dos democratas. Porém, estou lhe dizendo, não é um democrata ou republicano agora, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, acerca do que estamos falando. Eu não sou nem democrata, nem republicano, eu sou cristão. De modo que eles, o que quer que tenha sido, porém, note ali. E olha aqui, o outro dia, se você quer ver que bando renegado é esse, tomando essas máquinas e regulando-as onde, toda vez que se votava no Sr. Nixon, tinha de se votar neste outro sujeito ao mesmo tempo. Sim, J. Edgar Hoover removeu as máquinas. Quantos têm lido isto? Ora, certamente, está em todos os jornais, noticiários, tudo mais. Está vendo onde estamos? Não há mais nada honesto exceto Cristo. Amém. Oh, esse abençoado velho livro. É isto. Esse é o único que lhe diz quem você é, de onde você vem e para onde está indo. Sim, Senhor. Este abençoado velho livro, oh, isso me faz amá-lo, não os faz? Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost. These three are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah makes anything shake. Amém. Que grande dia está à nossa frente, amigos. Revelação de Jesus Cristo, que Deus deu ao seu anjo e veio e notificou a João, de modo que fosse conhecido através das eras da igreja, a coisa que está reservada para nós. Que o Senhor nos abençoe agora, enquanto nos pomos de pé. E quem estiver tocando o piano, dê-nos um pequeno acorde, por favor. Leva tu contigo o nome. Agora escute. Sem dúvida, há desconhecidos aqui entre nós no tabernáculo esta manhã. Eu quero que vocês apertem as mãos deles, convidem-nos a ir para casa com vocês e tudo mais, e façam que todos se sintam bem-vindos. Eu quero que todos se certifiquem de fazer isso. E lembrem-se que o culto começará às 7 horas hoje à noite, e às 7:30 eu estarei falando a visão sobre Pátimos. Amanhã à noite, querendo o Senhor, eu estarei falando sobre a primeira era da igreja, Éfeso, da era da igreja. Agora nós vamos cantar Leva Tu Contigo o Nome, nosso pequeno cântico de despedida do tabernáculo, e que todos cantem agora. Muito bem. Agora, antes de cantarmos o próximo verso, eu quero que metodistas, batistas, pentecostais, católicos, nazarenos, peregrinos da santidade, que todos simplesmente estendam a mão em derredor, apertem as mãos de alguém em frente de vocês, ao seu lado, atrás de vocês, digam, peregrino cristão, amigo, estou contente de tê-lo aqui esta manhã, contente de ter companheirismo com você, em torno das coisas de Deus. Eu sei que foi muito proveitoso. Espero vê-lo aqui novamente hoje à noite.
Algo assim, enquanto apertam as mãos das pessoas em frente de vocês, atrás de vocês, em torno de vocês. At the name of Jesus Christ, Até hoje à noite, irmão Neville. Até hoje à noite. King of kings and heaven will crown him. When our journey is complete, oh precious name, oh how sweet, oh mother and joy of this precious name, oh how sweet, oh mother and Agora, enquanto inclinamos a cabeça,